Paz do Senhor mesmo, meus irmãos. Quero ler um texto hoje bastante conhecido, que se encontra na carta, ou melhor, na Ata dos Apóstolos, que chamamos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 26 a seguir. É um texto longo, eu não vou ler o texto todo, vou ler alguns versículos desse texto, mas se você quiser ler o texto todo, pode continuar, que é um texto maravilhoso, que fala de Filipe, eunuco da Etíope, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candar, rainha dos etíopes, o qual era perdão, superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, e assentado em seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Achega-te junto a este carro. E correu Filipe e ouviu que lia no profeta Isaías e disse-lhe: Entendes tu o que lê? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogo-te. E rogou a Filipe que subisse com ele no carro, ou que subisse com ele e assentasse. E o lugar em que lia, e o lugar das escrituras em que lia era: E foi levado como ovelha ao matadouro, como a ovelha muda o cordeiro diante de que tosquia, assim não abriu a sua boca. Mas, irmãos, eu quero me deter um pouco nessa questão aqui. A Bíblia mostra que o evangelho em Samaria crescia, né? Crescia estrondosamente, estava uma benção mesmo. Os apóstolos todos queriam ir para Samaria porque lá estava sendo muito aceito o evangelho de Cristo. E lá estava Filipe, um dos primeiros a chegar naquele lugar. Centenas de almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. E de repente Filipe recebe uma ordem do Espírito Santo de Deus, dizendo: desce, vai para aquela estrada deserta que vem de Jerusalém para Gaza. Como compreender o Espírito de Deus? Na verdade, o Espírito de Deus não é para ser compreendido, irmão. Não tente, o meu ou o seu fracasso seria tentar compreender Deus. Não tente compreender. Não tente ver as coisas como Deus vê, você não vai conseguir. E ali estava Deus dizendo: sai desse lugar aqui ganhando dezenas de almas e vai para uma estrada deserta. Talvez fosse eu ou você questionássemos: Senhor, estamos ganhando vidas para ti. Senhor, almas estão se rendendo aos seus pés neste lugar. E o Senhor me manda ir para um lugar, uma estrada deserta. Mas Filipe foi. Filipe foi. E isso me faz lembrar daquela expressão que ficou célebre, falada por Samuel a Saul. Que quando Saul se apressa e oferece o holocausto, e Samuel chega e fica triste, indignado contra Saul, e Samuel, ele disse: eu fiquei com medo, o soldado se dispersava, e eu ofereci o holocausto, o sacrifício. E Samuel diz para ele: porventura Deus se alegra de sacrifício? E Samuel diz: o obedecer é melhor do que o sacrificar. E aqui nós temos um servo fiel a Deus, obedecendo piamente o que Deus dissera, porque Deus sempre tem razão. Jesus nunca erra nos seus propósitos, porque Ele sabe o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E a Bíblia disse que
Uma coisa que eu acho interessante, esplendidamente maravilhosa, foi a obediência de Filipe. Jesus mandou que ele fosse para a estrada deserta. A Bíblia mostra que ele foi e ficou. Por que ele foi e ficou lá? Porque Jesus mandou que ele fosse um servo obediente e espera a ordem do seu Senhor. Jesus tinha mandado apenas, o Espírito de Deus tinha mandado apenas ele ir para o deserto. Não mandou ele fazer mais nada. Então ele ficou lá e ficou parado lá no deserto. E vai passando uma carruagem. Observe que vai passando uma carruagem e aí ele recebe uma segunda ordem. Ele não se atreveu, Filipe, não se atreveu ir ou partir. Observe que ele vê a carruagem passando e diz a Bíblia no capítulo 29, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta este carro. Filipe obedeceu, irmão. E talvez fosse eu afoito quando visse aquele carro dizer aquilo. Jesus me mandou para aquilo. Filipe não. Filipe ficou na dele. Porque o Espírito de Deus havia mandado apenas ele ir. E esse é o segredo, irmão, da vitória. Se Jesus te manda te dar uma palavra de 5 minutos, por que tu queres falar 2 horas? Aí anulou o resto. Certa feita um amigo meu, um pastor amigo meu, ele falou assim, ô Juraci, essa semana fulano perguntou, disse que estava orando para que Deus desse palavra para ele pregar 3 horas direto. Eu perguntei para quem ouvir. Quem vai ficar 3 horas ouvindo ninguém? A oração dele deveria ser para que Jesus, em 5 minutos, Jesus usasse de uma unção tão extraordinária que conseguisse, né, chegar a uma multidão de gente. A Bíblia diz que não é por muito falar. O resultado da pregação depende da vida de quem está pregando. E aqui estava Filipe obedecendo a Deus. Obedecer, a Bíblia diz que é melhor do que o sacrificar. E ele vê aquele carro passando e o Espírito diz, chega-te aquele carro. Ele chega. Era uma pessoa muito importante. É a segunda pessoa mais importante daquele reino, porque ele era o gerente de todos os tesouros dos etíopes, né? Porque era ele que comandava tudo. Aí eu posso mostrar para você uma outra visão. Enquanto nós lemos o eunuco, Jesus via toda a África, irmão. Era a África que Jesus estava vendo. Aquele homem seria um multiplicador. Aquele homem seria uma semente que germinava 100 vezes tanto. Está entendendo? Então seria aquele homem maravilhoso. Seria aqui como eu planto aqui no quintal um caroço só de uma planta chamada cajaranda mirim. E ela nasce 4 ou 5 filhos de uma vez só. Um único caroço nasce 4 ou 5 filhos de uma vez só. É como você pegar uma manga comum. Você pega um caroço de manga comum. Se você quebrar aquele caroço todo e plantar, nasce 5, 6 pés. Quanto mais quebrado, mais ele nasce. Ele é feito de gemas diferentes, solta dentro daquela casca. Então Jesus não via aquele eunuco. Jesus estava vendo toda a África. Como é bom, irmão, obedecer ao Senhor. Lembra de Paulo? Foi pregar o Evangelho numa certa cidade. E diz a Bíblia que o Espírito do Senhor proibiu Paulo de pregar o Evangelho. Ô irmão, como eu posso entender isso? Como você pode entender alguém evangelizar e Deus proibir dele evangelizar? Vamos lá. O que é obedecer a Deus? A mensagem dessa manhã que nós queremos é falar sobre isso, o que disse Samuel. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Em Atos dos Apóstolos 16:6, diz assim, e passando Paulo pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na Ásia. Que coisa! E você acha que Paulo teimou? Não, irmão. Paulo obedeceu.
E veja o que aconteceu com a obediência de Paulo. Isso versículo 6. E no versículo 9 diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão macedônio e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Se Paulo não tivesse obedecido ao Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo de Deus não havia falado quando ele estava dormindo. Porque quem falou com Paulo quando Paulo estava dormindo? O Espírito Santo de Deus. Então, irmão, vamos obedecer. Vamos falar tão somente aquilo que o Senhor quer que falemos. Vamos fugir, nos despojar. Se despoje do seu lado intelectual. Se despoje da sua bagagem teológica. Se despoje de todo esse conhecimento secular adquirido, mas se entregue de corpo e alma apenas como instrumento nas mãos do Senhor. Apenas. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Apenas um instrumento. Jesus te chamou. Lembra, eu vou contar uma historinha para que a gente entenda. Já contei outras vezes, mas é uma ilustração perfeita. Que certo pastor passou um ano numa cidade pregando o evangelho e não ganhou uma única alma para Jesus. E ele se entristeceu e disse: Jesus não me chamou para isso. E disse: estou indo procurar emprego, estou mudando. Desistiu. E de noite ele foi dormir no hotel e ele teve uma visão de noite. Que realmente batia na porta e o cara disse: tem um emprego para você. Botou ele no carro e foi para um certo lugar, se afastou. Uma pedra enorme. O cara disse: o seu trabalho é bater nessa pedra o dia todo e 5 horas eu venho te buscar. E deixou para ele um martelinho bem pequenininho. Se vai bater nessa pedra. E foi embora. Quando 5 horas da tarde, quando o cara voltou, ele estava sentado, irritado, desconfortado com a situação, sem produção nenhuma. E o cara perguntou: por que está parado? Ele disse: o Senhor me dá um martelo desse tamanho para uma pedra nesse porte. Teria que ser algo maior. E aquele homem disse para ele: eu te mandei bater. Eu te paguei para bater na pedra. Não foi para quebrar a pedra. E ele voltou daquela visão, ele compreendeu que Jesus chamou, assim como nos chamou, para pregar que ainda existe esperança. Para pregar que precisamos obedecer ao Espírito Santo do Senhor. Então essa é a nossa missão. Pregar o Evangelho, obedecer a palavra de Deus. Quando Jesus nos mandar falar uma palavra que falemos, goste quem gostar. Não queira ser pop, pois a sua recompensa será aqui. Mas queira ser um instrumento de Deus. E saiba também que quando você se torna um instrumento de Deus, você tem um inimigo ferrenho, o seu inimigo vai trabalhar dia e noite para te tirar a paz. Mas vale a pena servir a Jesus. Virá as calúnias, virá as lutas, virá as perseguições, mas em tudo Jesus te dará a vitória. Seja fiel. Seja fiel. E Jesus há de te exaltar grandemente. Mas faça como Filipe. Mesmo que esteja maravilhosamente bem no seu lugar. Se Jesus te enviar para o deserto, vá sem medo. Porque quem sabe ele já proveu uma viúva para te sustentar como fez com o profeta de Deus.